Muito boa tarde. Curso O Livro dos Médiuns. Um segundo livro muito importante, um terceiro, depende do grau de importância que cada um der. Certamente o Evangelho segundo o Espiritismo é muito importante. Certamente o Livro dos Espíritos é o livro fundante do Espiritismo. Mas o Livro dos Médiuns é muito importante. Nós já fizemos o estudo aqui dos dois primeiros, do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, e agora estamos fazendo sobre o Livro dos Médiuns. Temos frisado, não com o objetivo de que todos psicografem, todos mesmo tenham a mediunidade de psicofonia, ou seja, escrever pelos espíritos, falar pelos espíritos, mas porque entre os diversos tipos de mediunidade, há uma, especialmente a intuição, que é praticamente universal, ainda que em graus diferentes. Há pessoas muito intuitivas, há pessoas menos, mas todos estão sob influência dos espíritos. Todos estão sujeitos a sugestões dos espíritos. Kardec ouve em O Livro dos Espíritos que frequentemente são os espíritos que nos dirigem. Olha que afirmativa interessante. Frequentemente são os espíritos que nos dirigem. Somos seres sobre os quais uma série de forças atua. Forças físicas, como por exemplo a força da gravidade do planeta Terra sobre as criaturas. Forças encarnadas, ainda mais materiais, como as influências de um ser humano sobre o outro, a começar pela família, muitíssimo influente no primeiro momento da vida, depois a escola, depois o trabalho, mas a mídia assumindo um aspecto de um obsessor universal, já que dirige a mente de grande parte das pessoas, mas as religiões também disputam as mentes, a política e as ideologias também disputam as mentes humanas. Entre essas forças, a influência espiritual é muito mais frequente, muito mais importante do que nós supomos. É importante considerar isso, considerar que nós somos aparelhos de rádio com antenas sensíveis o tempo todo e que sofrem de uma forma ou de outra sempre influência dos espíritos. Se será dos bons ou dos maus espíritos depende da sintonia do rádio. Sintonia que é dada pelas 4 manifestações da criatura: pensamentos, sentimentos, palavras e ações, compõem a psicosfera individual, ou a aura, ou o campo energético de cada ser. E esse campo, essa aura, essa energia que cada um desenvolve para si mesmo, com as suas manifestações, com as manifestações que cada um cultiva, é que atrai espíritos dessa ou daquela característica, dessa ou daquela elevação espiritual. Ampliando um pouco o dito popular, podemos falar: diga-me o que pensas e o que sentes, o que falas e o que fazes. E eu te direi com quem andas, assim na terra como no céu, e eu te direi quem és. As nossas vibrações estabelecem
a nossa sintonia. A nossa sintonia estabelece as presenças espirituais encarnadas e desencarnadas. E isso tudo determina como agimos, o que fazemos, sob a influência de quem estamos atuando. Mas todos somos antena, todos somos sensíveis, todos somos médiums, pelo menos intuitivos. Então é muito importante que conheçamos as regras da mediunidade, as leis, os mecanismos e como atuar sobre esses mecanismos, por exemplo, a sintonia, para estar sempre com as melhores companhias. Daí a importância da autoobservação e a importância de trabalharmos as nossas vibrações. É a receita maravilhosa de Jesus: vigiai e orai. Constantemente devemos nos observar e sempre que perceber uma energia mais densa, mais desarmônica em nós mesmos, trabalhar para elevar essa vibração. Podemos perceber diretamente as nossas baixas vibrações pela autoobservação, pela autopercepção, ou indiretamente através de pensamentos ruins, pessimismos, negativismos, desesperança. Cada vez que surge essa vibração baixa, tenhamos certeza, é por nossa vibração baixa. Ah, são os obsessores, são os espíritos. Os espíritos, os obsessores, só atuam sobre os encarnados quando estes oferecem vibrações. E estando nós com baixas vibrações e sob a influência de espíritos menos elevados, precisamos inverter essa lógica e melhorar nossa vibração, porque essa vibração melhor atrairá bons espíritos. Sempre temos bons espíritos por perto, a começar pelo anjo da guarda, pelo espírito protetor. E com boas vibrações atraímos bons espíritos e esse bom dentro e fora afasta as influências sombrias, estabelece a saúde mental e espiritual e nos reequilibra. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A essência é maravilhosa, mas a aparência, o ego, o homem velho, são frágeis e precisam ser cuidados de muito perto, observados de muito perto, elevados sempre que a vibração cair. É uma receita maravilhosa. Entendamos a receita e utilizemos os remédios. Muito bem. Com essa introdução essencial, guardem sempre essa prescrição do mestre, vigiai e orai. Vamos continuar nossos estudos sobre fenômenos físicos, terminando o capítulo 5 da segunda parte de O Livro dos Médiuns, Allan Kardec. Kardec aqui se debruça bastante sobre os fenômenos físicos, porque foi com os fenômenos físicos que surgiu o Espiritismo, assim como dos fenômenos físicos também eles foram a base da atuação de Moisés e os profetas e do próprio Jesus. Que seria Jesus se não tivesse promovido curas e milagres? Que seria Moisés se não tivesse feito as maravilhas que a Bíblia descreve? Que seria o Espiritismo? Como ele conquistaria o espaço social
o fenômeno chamado milagres, a mediunidade de efeitos físicos, gera um espaço sobre o qual a revelação então pode atuar. É como se a escola, a classe, precisasse ser reunida para que o professor educasse. Foram sempre os fenômenos, seja para Moisés, seja para Moisés e os profetas, seja para Jesus, seja para o Espiritismo, sempre os fenômenos cumpriram essa função de agregar a classe, de agregar os estudantes, para que depois os mestres pudessem ensinar. Moisés, Jesus, Kardec. Por isso é tão importante estudar, ainda que hoje é um segundo momento, é um outro momento do Espiritismo. Ganha muito mais relevo a mediunidade da psicografia, que trouxe maravilhosos livros, que já atuou também desde Moisés, os 10 mandamentos foram psicografados. O cristianismo primitivo recebia uma alta dose de trabalhos mediúnicos. No livro Paulo e Estevão fica claro que as próprias cartas de Paulo eram comunicações que provinham, que emanavam de Jesus, passavam por Estevão, espírito, para chegar depois em Paulo. A psicografia, a mediunidade, vem estando com a humanidade desde que a humanidade existe e vai permanecer, porque somos uma família e é na família os maiores cuidam dos menores. Essa regra tanto é para a relação entre as dimensões, a nossa da matéria e a dimensão espiritual, quanto também deve servir de estímulo para a fraternidade e para a caridade. Porque quem quiser ser o maior, seja aquele que mais servir. Os maiores servem os menores. Muito bom, vamos então ao final do capítulo 5, segunda parte de O Livro dos Médiuns, ler as últimas perguntas que são feitas para um espírito que produziu a mediunidade de transporte, que consiste em introduzir objetos de fora de um ambiente para dentro desse ambiente. E essa mediunidade, muito forte ao início do Espiritismo, foi explicada pelo espírito operador da mediunidade de transporte e também por um espírito instrutor muito mais elevado, que fez comentários sobre a resposta do operador. Vamos lá? Pergunta 16. Há efeitos da ação de certos espíritos que consideramos como fenômenos naturais? Perguntado de outra maneira, há fenômenos naturais que nós pensamos, que a humanidade pensa serem fenômenos naturais e que resultam da influência dos espíritos? A resposta do espírito operador é a seguinte: vossos dias estão cheios desses fatos que não compreendeis, porque não pensastes neles, e que um pouco de reflexão vos faria ver com clareza. Essa resposta se associa àquela citada ao início do nosso encontro de hoje, em O Livro dos Espíritos, onde é revelado para Kardec que frequentemente são os espíritos que nos dirigem. E aqui o espírito fala que nossos dias estão cheios desses fatos produzidos pela influência dos espíritos, que nós não compreendemos, porque não pensamos neles.
e que um pouco de reflexão nos faria ver com clareza. Erasto, então, o instrutor espiritual, comenta: não se deve atribuir aos espíritos o que é obra humana, mas acreditai na sua influência oculta e constante. Oculta e constante, produzindo ao vosso redor 1000 circunstâncias, milhares de incidentes necessários à realização dos vossos atos e da vossa existência. Espíritos zombadores podem podem esconder coisas, podem não ou esconder a coisa objetivamente, ou impedir que nós vejamos alguma coisa e isso nos perturbar e eles se divertirem com isso. Espíritos manipuladores podem fazer a mesma coisa com o objetivo de nos induzir a certos comportamentos. E espíritos elevados podem também produzir fenômenos materiais, influências, situações à nossa volta para sugerir, estimular atitudes melhores. Pergunta 17. Entre os objetos usados nos transportes, não há os que podem ser fabricados pelos espíritos? Espíritos fabricam objetos? Pode ser uma surpresa para muitos aqui. Continuando a pergunta, quer dizer, produzidos espontaneamente pelas modificações que os espíritos podem provocar no fluido universal ou elemento universal. Então, é possível aos espíritos produzirem modificações no fluido ou elemento universal e assim gerarem objetos? O espírito operador mais simples responde: não por mim. Ele não conseguia produzir objetos, que não tenho permissão para isso. Olha que bonito. Nada acontece por acaso. Só um espírito elevado pode fazê-lo. Muito interessante entender o mecanismo do funcionamento do plano espiritual e, consequentemente, dos fenômenos espirituais. Alguns fenômenos estão acessíveis a espíritos de menor condição, outros, para serem produzidos, precisam de permissão de espíritos mais elevados. Pergunta 18. Como introduziste, pergunta Kardec, outro dia, esses objetos na sala que está fechada? Kardec quer saber como os espíritos conseguiram introduzir objetos numa sala fechada. Levei os objetos comigo, respondeu o espírito, envolvidos, por assim dizer, na minha substância, na substância do espírito. Não posso dizer mais porque isso não é explicável. Não é que não é explicável por ninguém, não conseguia o espírito de menor condição explicar melhor do que isso. Ele só conseguiu explicar que para introduzir objetos em ambientes fechados, ele precisava envolver no seu próprio fluido. Pergunta 19. Como fizeste para tornar visíveis esses objetos que estavam invisíveis? Tirei a matéria que os envolvia. Muito mal comparando, assim como um ladrão toma objetos e coloca em suas roupas e depois tira os objetos de suas roupas quando se sente em segurança, o espírito também informou aqui que para transportar objetos
para ambientes fechados, ele envolve esses objetos na sua substância e quando entra no ambiente, ele desenvolve, ele tira esse objeto do envoltório, do envolvimento que ele tinha feito em sua substância. Mas o orientador Erasto vem novamente em socorro, complementar a resposta. Não é a matéria propriamente dita que os envolve. Não é uma matéria que o espírito envolve. O que é então? Mas um fluido tirado em parte do perispírito do médium. Então, para fazer um fenômeno de transporte, como já tinha sido apontado antes, é imprescindível o fluido do médium, o fluido animalizado do médium, o ectoplasma do médium, e em parte do espírito operador, metade de cada um. Então, para introduzir um objeto num ambiente fechado, é disso que se trata a pergunta, é preciso que o espírito responsável pelo fenômeno retire metade do fluido necessário de si mesmo e metade do médium que esteja disponível. E por fim, Kardec faz uma pergunta direta a Erasto, na tentativa de entender melhor o fenômeno. Pergunta a Kardec assim: um objeto pode ser transportado para um lugar completamente fechado. Numa palavra, o espírito pode espiritualizar um objeto material de maneira que ele possa penetrar a matéria? Então note, para um objeto penetrar num ambiente, aqui pela lógica da matéria dos encarnados, precisa ser aberta uma porta. Porque um objeto material não pode ultrapassar portas, janelas, paredes. Usando essa ideia, Kardec pergunta: o espírito pode espiritualizar um objeto material de maneira que ele possa penetrar a matéria, atravessar a matéria? Vejamos a resposta de Erasto. Esta questão é complexa. O espírito pode tornar invisíveis os objetos transportados, mas não penetráveis. Olha que interessante. Então, o espírito pode tornar invisíveis os objetos, mas não penetráveis. Naquela comparação que fizemos do ladrão, que coloca o objeto nas suas vestes, está claro que aquele objeto que o ladrão envolveu nas suas vestes não atravessa outros objetos, não é? Não pode desfazer a agregação da matéria. O espírito não pode desfazer a agregação da matéria, o que seria a destruição do objeto. Se ele fizesse isso, ele destruiria o objeto. Erasto está dizendo que um espírito não pode promover a desagregação da matéria sem destruir o próprio objeto. Tornando-o invisível, pode carregá-lo quando quiser e só o largar no momento conveniente para fazê-lo aparecer. Bem diverso o que se passa com os objetos que compomos. Neste, introduzimos apenas os elementos da matéria, e como esses elementos são essencialmente penetráveis, como atravessamos os corpos mais densos com a mesma facilidade dos raios solares, atravessando as vidraças, podemos perfeitamente dizer que introduzimos o objeto num lugar, por mais fechado que ele esteja. Mas isto somente nesse caso. Então, duas situações. Às vezes os espíritos tomam um objeto fora do ambiente em que se está
e o transportam para um outro ambiente, envolvendo-o em matéria fluido, metade de um médium, metade do espírito. E ele desenvolve desse fluido, tornando o objeto visível. Isso é uma classe de fenômenos. Outra classe de fenômenos que se dá na revelação de um objeto material num ambiente hermeticamente fechado, já não se trata de transporte, mas de uma materialização de um objeto. Como é que isso se faz? Os espíritos introduzem o fluido animalizado, o fluido material e o fluido espiritual no ambiente, porque esse fluido, sim, consegue penetrar as paredes, as janelas, as portas. Compara Erasto como os raios solares, que são matéria também. Se você não sabe, a luz se manifesta por átomos, são os fótons, que atravessam o vidro, por exemplo. Assim como os fótons atravessam o vidro, os fluidos necessários à materialização de um objeto também atravessam as paredes. Mas esteja claro, a diferença do transporte para a materialização é grande. O transporte toma um objeto de fora e o passa para dentro, no que não pode atravessar paredes. A materialização pode ocorrer num ambiente completamente fechado, onde é introduzido a energia, o fluido material, o fluido do médium, e então é composto um objeto como um artista plástico compõe uma escultura de argila. Então, o transporte não pode acontecer em ambientes hermeticamente fechados e a materialização pode. Assim parece clara a explicação de Erasto. Então, somente nesse caso, termina ele, somente nos casos de materialização, um objeto pode surgir, mas não transportado de fora para dentro, mas sim materializado naquele mesmo ambiente. Se isso não ficar claro, que os amigos façam perguntas e, dentro dos nossos limites, vamos procurar responder. Muito bom, muito feliz pela presença de cada um. Vamos saudando aqui. Temos apenas a presença registrada nos comentários de Adelaide Dias. Claro, existem outras pessoas que preferiram não comentar, a quem nós convidamos, tanto os que comentaram quanto os que não comentaram, acaso entenda que essas informações aqui prestadas podem ser úteis a mais alguém, compartilhe, transmita. Precisamos de conhecimento. Precisamos entender as leis através das quais os fenômenos mediúnicos acontecem. Estamos começando pelos fenômenos físicos e, aos poucos, abrangeremos outros fenômenos. Hoje terminamos o capítulo 5. Domingo que vem, às 17h30, começaremos outros estudos. Venha conosco, será um prazer que nós possamos continuar. No domingo que vem, capítulo 6, trata das manifestações visuais, a chamada vidência ou clarividência. Passaremos a estudar esse tipo de fenômeno. Venha conosco, chame os amigos, compartilhe, se você entender que a informação é importante. Um grande abraço,
Ficamos muito felizes com a sua presença. De segunda a sábado estaremos aqui também no Oração Ação, sempre baseados no conhecimento, no autoconhecimento, como estímulos à prática do bem, estímulos à renovação da criatura. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, excelente final de domingo a todos e até a próxima.